Boa noite, estamos começando mais um Papel da Política, com apoio cultural do Instituto Sociocultural Brasil-China. E hoje nós estamos recebendo a educadora Mônica Mandagi, do Instituto Conhecimento para Todos. E hoje me acompanha também nessa entrevista a Regiane Raquel, também educadora. E a gente, na semana dos 100 anos de Paulo Freire, acho que é o principal início do tema do assunto. Mônica, todo esse folclore que tem nome do Paulo Freire e de grupos endeusando Paulo Freire, outros demonizando o Paulo Freire. Você acha que o Paulo Freire acabou recebendo a culpa da progressão continuada no país e acabou sobrando tudo nas costas dele, e independente de todas as ideologias do Paulo Freire, ele ficou com a pecha de que o país não andou, não pelo fato da progressão continuada que foi instituída na década de 90, mas porque acham que alguma filosofia dele deu errado? Boa noite a todos, Maurício, Regiane. É uma boa pergunta essa, é aquela pergunta de $1 milhão, né? O problema todo, eu acho que a situação quando a pessoa descontextualiza a ação, né? Então, quando o Paulo Freire fala nessa progressão, é você entender esse estudante como uma coisa una, né? Além de um conjunto de caixinhas que ele tem que aprender, né? Então, eu tenho que entender que cada criança, cada sujeito da aprendizagem, ela tem um tempo, né? Então, ela tem um tempo de aprendizagem ali. Então, às vezes, para esse menino X, são 2 anos. E a gente coloca dentro de um currículo, né, dentro daquelas caixinhas, né, um conteúdo que ele precisa dar conta em um ano. Então, ele não deu, ele era reprovado. E isso levava ao desânimo, a ele não querer mais estar ali. Né? Porque o que acontece é um descompasso da sociedade em relação à escola, ou da escola em relação à sociedade. A sociedade vai se modernizando e a escola permanece, muitas vezes, dentro daquele formato. Por quê? Ela atende uma quantidade muito grande de pessoas. Então, eu individualizar, isso me custa, não só financeiramente, mas me custa um esforço político, de política pública. Então, eu crio um modelo e isso é para todo mundo. E esse menino, que ele não está encaixado naquilo ali, por N motivos, né? Então, aí a gente entra muito em Gardner, né? Que tinha as questões das múltiplas inteligências, né? Então, de repente, esse menino não é da língua portuguesa, mas ele é uma fera na matemática. De repente, ele não é da matemática, mas ele é do desenho. Né? De repente, ele não é nada disso, ele é das relações socioemocionais. Né? Então, ele é o cara que junta todo mundo, que traz todo mundo ali para perto. Então, acho que o Paulo Freire olhava um pouco nisso, né? Nesse olhar do indivíduo. Aí, quando a gente vai para uma progressão continuada, em que eu mantenho a mesma caixinha, né? Então, assim, ele tem que aprender aquilo. Ó, ele não aprendeu, coitadinho, mas passa ele, porque é continuado. Aí ele vai, ele chega lá no final de um ciclo, muitas vezes sem aprender a ler e escrever. Né? Então, acho que a gente viu muito isso no estado de São Paulo e no Brasil afora, né? Os meninos passando, porque a escola ela não olhou a progressão continuada, porque esse menino aqui que não tá aprendendo, não adianta eu falar para ele da mesma forma, eu tenho que falar para ele de uma outra forma, né? Então, assim, ó, você não sabe fazer tabuada. Não, você tem que decorar tabuada, moleque. E aí ele vai, decora, passou na prova, depois ele não lembra mais. Por que eu não vou ensinar a tabuada, de repente, mostrando como é que ele vai usar isso no dia a dia? Leva o menino na feira. A tabuada tá ali na feira, tá no supermercado, né? Tá no dinheiro que ele compra bala. Né? Não, eu continuo sempre no mesmo formato. Então, acho que tem um pouco de distorção aí. A parte lúdica faltou muito para toda... Bom, eu gosto muito de contextualizar da seguinte maneira, Paulo Freire, porque eu acho que as pessoas confundem um pouco os métodos, ou o método, né? E a filosofia do Paulo Freire. Então, eu acho que colocar tudo no mesmo pacote acaba confundindo um pouco. Né, de quem foi a figura do Paulo Freire, ou o que ele representa, o que o Paulo Freire representa. Então, eu gosto para quem vem questionar e fala alguma coisa, você fala, bom, vamos separar as coisas. Existe o método e existe a filosofia. Se a gente for... Claro que uma coisa, até ele mesmo colocava isso, uma coisa tá ligada à outra, porque né, as pessoas são plurais, elas não são... eu não sou só o que eu penso, eu sou as minhas experiências, eu sou...
né, uma série de coisas. Eu sou aquilo que eu faço, eu sou aquilo que... O que eu represento também. Então, assim, o método é uma coisa que você meio que institucionaliza, digamos assim. E a filosofia é outra coisa. Então, vamos ver. A filosofia dele, aí você entra em outras questões que aí muitas vezes vai para esse lado político, né? Uhum. Então você vai ver, qual era o partido do Paulo Freire, ou qual era, né, a caixinha em que ele se encaixava ali dentro da política. Agora, é inegável a contribuição do Paulo Freire para... Aí a gente não entra nesse mérito por outras questões, mas qual foi a contribuição dele enquanto educador? A gente não pode pegar e colocar isso, demonizar isso tudo por questão de crença A ou de crença B ou de regime político, digamos assim. Então, eu acho que é muito interessante você deixar claro que a filosofia é uma coisa, o método é outra. E o método, comprovadamente, é excepcional, principalmente na experiência com a alfabetização de adultos. É inegável, assim, a contribuição e a transformação, que a gente fala em educação, a gente fala em transformação. Então, o que isso gerou de transformação mesmo nas pessoas. E o que trouxe para os educadores, enquanto a filosofia, e vamos falar da filosofia, o que agregou na vida da educação. Bom, deixa eu só contextualizar para o pessoal que está assistindo o porquê da minha pergunta. Na década de 90, existiu uma falta de cadeiras para as pessoas poderem estudar. Tinha uma evasão escolar gigantesca no estado e no país. E o Mário Covas, que eu continuo achando um belíssimo político, ele trouxe para a política do estado de São Paulo a famigerada progressão continuada. A linha política, vocês têm a linha educacional do que foi a progressão continuada. Na linha política, tá? É por isso que eu fiz essa primeira pergunta. Não tinha vaga para muita gente no primeiro ano do ensino do primário, tá? Hoje do primeiro ano do fundamental. Existiu uma ideia sensacional de fazer o seguinte, falar, já que não tem vaga no primeiro ano e a gente tem uma fila muito grande de gente que fica fora da escola, vamos passar todo mundo pro segundo, passar todo mundo do segundo pro terceiro, todo mundo do terceiro pro quarto. E isso fez com que a escola em São Paulo acabou obrigando a ter uma abertura de vagas de forma... como se fosse num forceps, para que a pessoa pudesse passar de um ano para outro. E hoje, todas as críticas, todo o falatório da direita demonizando Paulo Freire, eles alegam que a educação do país é muito ruim por culpa do Paulo Freire. Quando... o que foi implementado pelo Paulo Freire no país, que é a educação de jovens e adultos, que tinha uma quantidade muito grande de adultos que não sabiam ler e escrever, e o projeto MOVA, que existe até hoje, que se fosse tão ruim, o presidente de direita já tinha dado um jeito de extinguir esse projeto. Mas... na forma de política partidária e como foi outros projetos políticos aqui no estado de São Paulo e que acabou virando para o país todo, não só esse da educação, como em todas as áreas, você acabou empurrando de uma forma política todo mundo de um ano para o outro e todo mundo voltou para o Paulo Freire como se a forma de se educar no país estivesse errada. E esta forma acabou tendo esse problema que quem causou foram os políticos e não os educadores. E aí os educadores ficaram com esse negócio nas mãos. Eu acho que vocês foram de sala de aula e vocês devem ter sofrido muito com isso. E hoje tudo que se joga nas costas, o professor é mal formado. Não, você não dá condição para ele e você joga no peito do professor uma consequência que saiu de lá de trás da política partidária. Você não acha que dentro disso é onde acabou demonizando todo o sistema educacional? Eu acho que é importante essa questão de contextualização, né? Então, você voltou a Mário Covas, eu sou santista também, né?
tive a oportunidade de acompanhar algumas coisas do Mário Covas, entrevistá-lo algumas vezes, né? Na época que atuava como jornalista. Eu acho que as coisas, elas têm que estar contextualizadas. Quando o Mário Covas fez isso, né? Existia esta necessidade. Ele era uma pessoa muito com olhar na educação, né? Então, ele queria levar essas crianças para a escola. Era uma necessidade, né, de todos na escola. Só que esse todos na escola ficou por um período muito longo. Então, é assim, eu coloquei todo mundo na escola, então agora é hora de eu olhar a qualidade da escola. Então, acho que o gap tá aí, né? Então, chegou um momento que era assim, gente, não dava. Eu lembro que tinha, né, eu nem tenho tanta idade assim, mas eu lembro que para você entrar no 5º ano tinha prova. Então, era assim, porque eram muito poucas. No ensino médio, então, eu lembro que eu fiz uma prova de vestibular para entrar na minha cidade, que era muito mais difícil do que provas da USP na época. Porque era tanta gente competindo por uma vaga que tinha naquela escola. Então, era um funil muito grande. Então, o que o Mário Covas faz? Ele quer arrebentar esse funil no primeiro momento. Então, eu boto todo mundo lá. Então, eu tenho que levar. Esse menino não pode ficar 7 anos no primeiro ano. Porque foi aquilo que eu falei no momento anterior. Ele não aprendeu, eu continuo fazendo a mesma coisa. Ele não vai aprender, gente. Ele vai por repetição. Chega uma hora que a professora fala assim, vamos passar? Porque esse menino tá aqui há 4 anos, não dá mais. Ele é o maior da sala, os meninos são os ticos. Ele é um homem, então vamos passar ele pra frente. Né? Então, o que o Mário Covas faz naquele primeiro momento? Ele abre para botar todo mundo na escola. Onde está o erro? A gente continuou assim 30 anos. Ficou-se um tempão nessa história. Né? 2010 a gente ainda fala, 2020 a gente ainda fala da mesma forma. Então, não é aquele momento, né? Então, é a questão do Paulo Freire, quando ele diz assim, nós precisamos olhar, nós precisamos ver esse uno. Então, que tira-se daí, né, a progressão continuada, né? Porque ele não falou dessa forma, ele tinha um outro discurso, existia essa continuidade, mas não é da forma como a gente implementou, né? Teve algumas coisas aí que a gente vai pelas questões políticas, que eu não acho errado, eu acho que a política faz parte da vida, então eu discuto isso muito com os meus alunos. Eu não sou a favor de política partidária. Você tem que ser. Você tem que ter um lado, né? Senão a gente fica nessa situação que a gente tá, porque teve gente que não teve um lado. Né? E aí chega pra você e diz assim, olha, eu não votei. Mas você fez a mesma coisa. Eu preferia que você dissesse assim, eu votei no A, eu votei no B. Eu assumo a minha consequência. Não, eu não votei, então eu não tenho nada disso. Né? Então, esse cara que fica em cima do muro é o pior. Né? Então, quando o Mário Covas faz isso, né, e ele criou uma coisa que naquele momento eu acho que era uma necessidade do país. Né? Das pessoas poderem ir pra escola. Poderem ter esse acesso. Só que isso não era uma coisa para se perpetuar para sempre. E a gente tem muitas coisas. O Bolsa Família, ele é importante? Ele é importante. Só que ele não pode ser para sempre, né? Então, porque tudo isso que é para sempre, que vira uma coisa, né, ali do dia a dia, ele acaba se esfacelando. E aí ele vira moeda de troca política. A progressão continuada no estado de São Paulo durou por 20 anos. 20 anos. Agora começou a meio que soltar isso. Você viveu outra realidade, eu né? Eu vivi outra realidade. Então, eu estou em São Paulo desde 2013, mas a minha maior parte em sala de aula foi no governo do Distrito Federal. E eu dei aula alguns anos para turmas que a gente chamava de aceleração. Tá. Lá era um pouquinho diferente. Mas o que se fazia? Chegava ao final do ensino fundamental ou do ensino médio, aqueles que estavam retidos, eles iam para essa turma de aceleração. E eles ficavam lá durante 1 ano e eles tinham apenas 2 professores. Então, era um professor de humanas e um professor de exatas. E eu trabalhei com essas turmas enquanto professora de humanas. E é muito, assim, bacana como isso funciona, mas é exatamente, eu acho que você tocou no X da questão. O olhar precisa ser para todos, porque, assim, politicamente falando, é um pouco ilusório a gente achar que você vai criar uma política ali e aquilo vai funcionar em todas as realidades, né? E durante muito tempo. Então, a experiência que eu tive, assim, a gente era orientado, enquanto professor, a utilizar determinado método, né? Então, a gente utilizava ali dentro da sala de aula filmes, programas, então tudo aquilo. E a gente via
que, assim, exatamente por serem... Eu não vou dizer, assim, que são diferentes, porque a gente não pode dizer isso. Mas você falou muito bem, Mônica, essa questão de que, às vezes, o menino, ele não é para aquilo, digamos assim, né? Ele tem uma vivência musical, ele tem uma vivência artística, uma outra coisa que você precisa aproveitar. E se você engessa também isso... É claro que a educação é feita por pessoas para pessoas, né? Então, assim, você precisa entender que, politicamente falando, ok, você vai trabalhar dessa maneira. Então, você meio que ingessa essa coisa, porque você precisa fazer, a gente entende que burocraticamente, politicamente falando, você não vai, para tal escola X, você vai fazer desse jeito, para tal escola Y, mas não é a turma, é o indivíduo, é a pessoa. Então, assim, é muito complicado nessa viradinha de chave. Então, assim, eu vivi uma experiência muito bacana, porque eu tinha também uma direção muito solícita. Eu digo que eu fui durante muitos anos muito privilegiada, porque eu tinha liberdade de usar o método que politicamente me obrigavam a trabalhar, mas assim, eu tinha muita liberdade para não engessar isso. Então, a gente fez um trabalho muito bacana, porque de lá os meninos saíram, por exemplo, do ensino médio. Eu tenho hoje colegas que foram meus alunos nessas turmas de aceleração, que estudaram na Federal e que hoje são meus colegas. E você olha, isso pra gente isso é o máximo, é o máximo. Eu fico com... Maurício sabe que, assim, é o que... Acima de tudo, é o que a gente quer ver. Então, assim, porque a gente não tinha isso engessado de um jeito que se fala tanto em doutrinação hoje em dia, né? E eu acho que é aí o grande X da questão, né? Que é complicado mesmo você ter esse olhar político e esse olhar que eles trabalhem de uma forma que isso fique harmonioso, porque é meio difícil. Não sei se eu fui clara na minha linha de pensamento. Eu consigo ver que é complicado politicamente e é complicado também ali dentro da sala de aula e vice-versa, né? Eu acho que por isso que a política, ela tem que trabalhar muito junto das pessoas e ouvir o professor que está ali dentro da sala de aula e ouvir o coordenador e ouvir o diretor. A política é a minha área, ela costuma se acomodar quando alguma coisa foi resolvido momentaneamente e esses problemas acabam durando muito, muito tempo. E isso é muito maluco, porque cabe narrativas. Hoje o país vive uma narrativa. Essa semana do centenário do Paulo Freire, eu tenho lido barbaridades. Umas coisas absurdas. Eu tenho lido umas coisas tão absurdas, como se ele tivesse realmente montado. Eles pegaram um trabalho único de 2 anos que o Paulo Freire fez na cidade de São Paulo e colocaram... Eu ouvi até gente falando sobre a elaboração dele no plano de governo da Dilma quando ele já estava morto. Ele desceu. A pessoa nem se atenta a datas, pessoas, né? E isso é muito maluco. Quando você vê muita gente que desconhece a obra e não tem visão nenhuma de conteúdo, dá palpite sobre esse conteúdo, é muito maluco e você acaba se perdendo. E tá muito maluco. Eu sempre tive essa visão da demonização da progressão continuada. Foi importante pro início? Foi. Mas ela ferrou o país inteiro num certo período. As cidades menores, não. Mas as cidades que têm uma densidade populacional, que foi o caso da cidade de São Paulo, alguma parte da Baixada, que você falou que é do litoral, e algumas outras cidades, ela acabou com a parte de conhecimento. E eu acho que os 2 únicos estados que souberam a hora de parar, e o formato foi Ceará e Pernambuco, né? Sim. Eu acho que todas os grandes cases educacionais estão no Nordeste e saem de lá coisas sensacionais que não faltou esse intercâmbio, Mônica, de só ouvir o que saiu de São Paulo e contaminou tudo, mas não vir para São Paulo o que está dando certo em outros pontos.
Acho que isso é o problema de um país de dimensões tão continentais, né? Tão grande. Eu sempre falo assim, né? O pessoal fala, você tem uma coisa de utopia. Eu falo, todo aluno de qualquer estado deveria conhecer, ter uma chance de conhecer o Pantanal, ter uma chance de conhecer a floresta amazônica, ter uma chance de conhecer o Cerrado. Porque se ele conhecesse, ele ia preservar. Então é assim, a gente fala com as pessoas e elas não sabem a dimensão. Né? Então, você fala assim, então Amazonas. O que é o Amazonas? Um lugar que tem índio? Né? Não, Amazonas é mais que isso. Né? Quando você fala de Pantanal, ele é mais que isso. Então, o que acontece? A gente acaba ficando na nossa bolha. Né? E São Paulo, querendo ou não querendo, tá aí com a sua grande produção de recursos, né? Talvez aí o estado mais rico, né? Então, acaba sendo quem dita as políticas. Então, o que vem de fora não é bom. Né? Então, por muito tempo se teve esse olhar de que a gente olha para o nosso umbigo, nós sabemos o que a gente faz e aqui é o que está bom. Né? Eu sei porque eu tive muitas discussões, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de contar histórias, né? Então, eu gosto muito das minhas viagens e estar... Eu não quero estar no hotel, eu quero ir lá com a professora, eu quero ir lá com o cara do restaurante, não o dono do restaurante, o cara que faz a comida, eu quero entender por que ele está ali. Né? Então, isso é uma coisa da minha vivência. E aí você ouve histórias, né? E quando eu trazia isso para os meus amigos educadores, eu disse, para, né? O que isso tem? O que isso vai mudar a vida? Eu falei, muito, né? Muito. Quando a gente faz uma política pública e a gente não presta atenção que a criança no Amazonas, né? E da criança que está toda à beira ali da floresta, né? Ela não vai para a escola na época de cheia, ela não tem como chegar na escola. Né? O rio enche, ela não tem como chegar, ela fica debaixo d'água. Então ela não vai para a escola. O pessoal que está lá na área rural, ela não vai na época da colheita. Então eu preciso olhar a educação de uma outra forma. E olhar para a educação do Canadá, que funciona dessa forma. Eu preciso olhar, exatamente, eu preciso olhar para o mundo, eu preciso olhar quem fez isso. Então o que aconteceu? São Paulo ditou, falou, eu tô na crista da onda, né? Aqui, eu mando as minhas orientações. E ficou muito tempo. Então aquilo ficou. Quando os outros estados abrem o olho, eu falo assim, não, isso vem de fora, imagina. Eu vou me rebaixar a ver o que vem, ainda mais do Nordeste. Porque isso tem na fala, gente. Tem. Infelizmente, a gente tem isso na fala, a gente ouve isso na fala de alguns políticos, né? Infelizmente, a gente ouve isso, é muito triste. Né? Eu, como educadora, acho isso muito triste. Você olhar para o cara que é um indivíduo, que é uma criança, e você desrespeitá-lo, porque eu tive uma das piores experiências da minha vida, uma vez que eu fui a São Luís do Maranhão, né? E aí eu disse para mim que eu não voltaria lá mais, né? Mas já voltei, já mudei a minha opinião. Foi em 2009, eu fui para um congresso, eu estava com a minha filha na época com 5 anos, e eu me hospedei, peguei na internet, aluguei um hotel e fui pro tal do evento com ela. Aí tô saindo de lá, eu falei assim, olha, você não pode sair aqui à noite. Eu falei, nossa, mas eu tô num lugar, né? Mas por quê? Porque as pessoas finas como você, exatamente assim o porteiro falou, não pode andar aqui, onde tem o povo. A senhora é uma pessoa estudada. Falei, gente, mas assim, eu vim aqui para conhecer. Não, aqui é muito perigoso. Pessoas como a senhora ficam do outro lado da ponte. Então o negócio era dividido. Quem tá do lado de cada ponte e quem tá do lado de lá da ponte. Aquilo para mim foi tão grave de você olhar que um Brasil que devia de ser uno, pensar uma educação que devia ser una. Não, ela é assim para quem é rico, para quem é pobre, para quem é branco, para quem é negro. Né? Então, a gente tem muita divisão ainda dentro do Brasil e eu acho que esse momento político que a gente vive hoje, ele serviu para a gente refletir isso. Isso não nasceu agora com quem está aí. Isso é uma coisa que a gente tem dentro da gente, né? E que, de repente, escancarou, né? Então, é um momento de reflexão, né? Que você acabou de ver dentro da sua família divisões como essa. Né? E aí você ouve hoje, assim, meio descarado, é mesmo. Tem que reprovar quem é... Aí vem aquela história, né? Coitado do burrinho. Quem é burro não tem que passar, gente. Que burro? Né? O menino só não conseguiu aprender aquilo ali, né? Quem é ignorante não tem que ir pra frente. Mulher não tem que estudar, mulher tem que casar. A gente ouve isso século XXI. Né? Então, quando você fala desse olhar, jamais ia ser aceito uma experiência que vem de Recife, e Recife hoje está anos-luz na nossa frente, ou que vem do Ceará, que também está anos-luz na nossa frente, e se a gente olhar, tem outros lugares também, né, que foram aos trancos e barrancos, mas que conseguiram estar melhor que a gente,
né? E nas cidades menores, isso você falou é muito sério. Eu tive a experiência de uma cidadezinha chamada Saloá, lá em Pernambuco, né? E o prefeito, é uma cidade que deve ter meia dúzia de escolas. Eu brincava até com o pessoal, ó, não pode brigar com ninguém, porque então você vai dormir na rua, porque tem que ficar naquele hotel. E o secretário de educação lá tomou aquilo como rédea e disse assim, aqui todo mundo vai estudar. Ele chegou até a ir para campeonatos nacionais de games, né, de aplicativos, uma cidadezinha desse tamanho. Por quê? Eu comecei a olhar a educação de forma a empoderar as pessoas. Né? Independente da política A ou B, a política ela é nata do ser humano. Agora, a política partidária é que mata, né? Que assim, então, eu entro aqui, então tá aqui, o prefeito X fez isso aqui, é legal, mas foi o prefeito X que fez, então não posso seguir. A gente está passando por toda essa crise política partidária no país porque faltou a matéria de raciocínio lógico. Faltou sem esse... Na escola, se tivesse o raciocínio a criticidade. lógico. A gente brinca, mas faltou a criticidade. E falta, as pessoas faltou recebem... história, gente, faltou história. A história também tá faltando ali. Então, é isso, a história cada um tá interpretando do jeito que quer. Mas é que, na verdade, você não... Quando você, de verdade, aí você reduz a disciplina de história, se você ter 2 aulas por semana, né? Assim, tudo bem, não é isso, não... Mas eu não tenho isso na televisão. Eu não tenho isso no rádio, eu não tenho isso em novela, né? Eu não tenho isso em nada que esses jovens têm acesso, né? Essa criança tem acesso, e ainda eu tiro o papel desse professor, né? Então você não tem nada mais, então a história fica... A parte do raciocínio lógico que eu falo é o seguinte, eu já tive essa conversa aqui em outras conversas, e é o seguinte, hoje nós recebemos... como informação, e todo mundo recebe por informação, um presidente da República como sendo um liberal de direita. Ele era sindicalista no Exército, ele foi expulso do Exército por manifestações, ele passou 30 anos no Congresso Nacional sem apresentar e sem fazer absolutamente nada. Ele colocou todos os filhos que nunca viram uma carteira de trabalho na vida pública. Ele sempre foi a favor do Estado. Ele vive do Estado. Aliás, a maior estatal que hoje nós temos no país é da família Bolsonaro. Ele vive do Estado, ele está há 2 anos e meio, está faltando, está quase 3 anos. Ele não privatizou absolutamente nada. Ele não fez absolutamente nada que está na cartilha da direita e do liberal. Ele montou toda uma estrutura que, se você analisar, ninguém conseguiu diferenciar isso. O Alexandre Frota, que é um usuário de drogas, ator de filme pornô, com todo um histórico de dependência, com todo o histórico de rejeição ao filho que teve, o Bolsonaro no 4º, 5º casamento. Essas pessoas foram alçadas ao poder como o símbolo da família brasileira. De direita. Eu brinco até com algumas pessoas, tem um amigo meu do PSOL que fica ofendidíssimo, mas se o histórico de um ator de filme pornô, que foi usuário de drogas, tem toda uma linha na área de programas de televisão, tivesse sido eleito pelo PSOL, eu entenderia, ele está defendendo a cultura, ele tem todo um negócio. Agora, este histórico, tendo sido eleito pelo Partido da Família, defendendo a família e os bons costumes... tá tudo de cabeça para baixo por falta de raciocínio lógico. Você não consegue ver aquilo, tá, como uma coisa normal. Hoje nós temos na esquerda uma série de pessoas que defendem toda uma classe oprimida, contra o racismo, a favor de todas as pautas pretas e sociais, todos brancos. Você pega aqui em São Paulo, você tem o Ivan Valente, você tem a Isa Pena, que é ruiva de olho verde, a Sâmia Bonfim. No Rio de Janeiro, foi candidato a governador e prefeito do Rio, o Freixo,
branco. Você tem todo um grupo que defende essas pautas completamente antagônico ao que deveria ser. Tem alguns coletivos que representam a diversidade e outros temas. Os caciques não são esses. Você tem negros entrando na direita. Nós temos um vereador em São Paulo que é negro, conta as pautas negras, é homossexual, não praticante. Ele chegou a soltar uma dessa, que ele é homossexual, mas como ele não tem relação, ele tá de bem com a religião dele, tá? E que permaneceu uma pauta e que o branco vota no negro aqui para dizer que não é racista e o negro vota no branco aqui, tá? Pra Como se inserir representante. socialmente. Tá tudo de cabeça para baixo, Mônica. É que não é... Aí eu vou puxar uma sardinha pro meu lado, né? Como analista do discurso e como educadora, aí eu falo que a gente volta na questão da criação do pensamento crítico. A gente volta em Freire. Por quê? A gente ensina muito, assim, água é água, maçã é maçã. E a gente volta na contextualização. E aí a gente tem uma série de pessoas fazendo uso de um discurso para, infelizmente, uma população que tem um olhar, aí eu vou falar linguisticamente falando, só para aquele signo descontextualizado. A gente volta para a questão do pensamento crítico. Por quê? Porque não é desculpa, mas não é interessante você investir na educação a ponto de você trazer para essas pessoas que não têm condição, oportunidade. Aí eu também vou da Mônica, que eu gosto muito de contar histórias. Eu tinha uma turma de aceleração, e que, assim, eu ensinava literatura e eu comecei a falar de obras de arte e tal. Professora, pra quê? Isso aí, eu nunca vou nesse lugar. Eu falei, peraí, você não vai nesse lugar, né? Hoje você não vai. Aí o que eu fiz? Cheguei na minha casa com meu recurso próprio, imprimi ali quadros, dadaísmo, futurismo, não sei o quê, e montei um museu na sala de aula, com uma coisa super simples. Coloquei na parede ali, aí falo que a educação, ela realmente transforma, e assim, quem tá na sala de aula sabe. Coloquei ali, quando eles chegaram, eles assustaram. Eu falei, olha assim, aqui, gente, aqui eu tô reproduzindo o Museu do Louvre, lá na França. É isso aqui que tem lá. E aquilo, você via assim, os olhos brilhavam. Então, você aproxima aquilo e eles olhavam e falavam assim, o que você está enxergando aí? E você deixa a pessoa livre para despertar esse criticismo. Aí fala, muito louco. Aí vamos lá, vamos pegar a palavra louco. Você entendeu? Eu tô só exemplificando para mostrar que é possível desenvolver na população, independente de ser de periferia ou não, esse pensamento crítico que te leve a fazer uma análise do que aquele... Peraí, ele tá falando... o cara foi ator pornô, peraí, por que ele tá... Vamos, entendeu? Vamos analisar aquilo, mas não. Quando você escuta e você não tem um pensamento crítico, você coloca aquilo como verdade, porque a pessoa tem um empoderamento no discurso e ela fala aquilo com propriedade. Por isso que hoje eu fui estudar psicanálise. Porque você trabalha a linguagem, mas a linguagem, você fala e ela tem um efeito sobre o outro... É muito sério. Que é muito sério. Mas na década de 80 e 90, essa massa de manobra e essas pessoas que caíam nessa conversa eram as pessoas mais humildes. Hoje são as pessoas mais estudadas, mais elitizadas. Eu acho que é uma questão de contexto mesmo, né? Assim... Aí minha culpa como jornalista, né? Então, muitos anos dando aula na faculdade de jornalismo, eu dizia para os meninos assim, gente, nós temos nosso papel social, além de dar notícia. Então, quando eu dou a notícia, eu não posso dar o fato isolado. Eu não posso dizer que o nosso presidente, ele é da família. Quando eu digo que ele é da família, eu falo assim, olha, ele é da família, ele se diz da família, mas ele teve 5 casamentos. Né? Então eu tenho que contextualizar e jogo para o sujeito que está recebendo a mensagem conseguir dizer, peraí, tá,
tudo bem, ele é da família, mas ele tem 5? Será Parar que ele e é bem da pensar, né? família? Não, porque senão eu faço Ou o das recorte. famílias, troca. Pode ser. Não, Mas tudo bem, as pessoas têm o direito de errar e ser feliz. Ele pode ter um outro discurso, mas ele não pode engolir aquele discurso dessa forma. Aí a gente né? vai na investigação, né? Que Exatamente. Paulo Freire falava muito. Exatamente. Então, o que acontece? Eu criar o jovem crítico, meu sogro dizia assim uma frase, meu sogro era espanhol, ele dizia assim, cria los cuervos que les sacarão los ojos. Então, é assim, você ensina o menino, né? Você ensina o menino a ser crítico, amanhã ele se volta contra você. Ele não vai aceitar aquilo que você diz ali claramente, ele vai pelo menos dizer assim, mas espera aí, a minha professora disse lá que não era bem assim, né? Então, eu não posso aceitar um negro que se diz eleito pela pauta negra, que não defende uma pauta negra. Que diz assim, não tem que ter cota, né? Porque quem quer estudar, estuda, né? Quem é pobre, tá sem trabalho por quem quer. Então, eu não quero ter isso. Então, para eu não ter isso, esse menino precisa ser crítico. E para esse menino ser crítico, né, a escola precisa se rever. E ao momento que ela vai rever o seu papel, ela também lida com indivíduos que estão ali. Então, tem o professor que não quer isso. Exatamente. Cansei de ver professor dizer assim, eu quero a minha cátedra. Eu hoje trabalho com formação de professores para uso de tecnologia. E a primeira coisa que o professor me diz é assim, imagina que eu vou me expor, fazer um negócio que eu não sei e o aluno sabe? Esse professor já pensou em trabalhar em conjunto? Não, imagina que eu vou trabalhar em conjunto, eu sou professor. Não, a gente aprende com o outro, né? Eu aprendo com o outro. O menino tem muito para aprender. Então, eu digo que quando eu comecei a dar aula, né? Lá no século passado, no milênio passado, né? Eu me desesperava, né? Assim, nossa, eu tenho que ensinar isso, eu tenho que estudar tudo. E eu dava aula de novas tecnologias, passava dias estudando aquele material. Que assim, gente, eu vou chegar lá, Até que um dia eu falei, sabe, eu não dou conta. Então, é assim, eu sei a base teórica, eu sei o fundamento e fazer a contextualização. Eu não sei usar a ferramenta, mas o meu aluno sabe, o estudante sabe. Então, vamos fazer o match? Gente, aquilo foi fantástico. Então, a gente foi assim, os 4 anos fantásticos que a gente construiu coisas maravilhosas. Porque eu dizia assim, eu vou falar sobre isso. Vamos pensar se tem algum aplicativo, alguma coisa que ajude a falar sobre isso dentro da comunicação. E aí, eles iam buscar e traziam e a aula terminava 10h30 da noite, era o dia que a gente vinha lá com o bedel apagando a luz, que era meia-noite, a gente estava dentro da escola, discutindo, ninguém queria ir embora. Né? Então, é um outro olhar. Mas deixa eu entrar numa outra linha desse. Nós estamos vendo com as manifestações do país que a criticidade está vindo por parte dessas pessoas, dos alunos, tudo isso. Quem está atrapalhando essa geração de crescer é aquele povo com mais de 60 anos na Paulista, tá? Que não conseguiu ter a parte crítica. Eles não entendem da informação, eles recebem informação e se doutrinam por aquela informação que é falsa. E hoje as manifestações dos alienados são médicos, engenheiros, advogados, e que é o pessoal que está atrapalhando o pessoal de baixo. E dentro disso, eu tenho meio que um conceito em cima disso. O que você acha do homeschooling? Ui. Na sua concepção original, acho um risco. E sou muito a favor da educação à distância, a educação pensada por professores, né, construída por educadores. Eu não acredito, de verdade, assim, que o pai e a mãe, a gente viu isso nessa pandemia, seja capaz de ser educador do seu filho. Então, se a gente for na concepção do que é, né? Então, assim, o pai e a mãe pegam ali um conjunto de materiais e ele vai levar a criança para estudar aquilo ali. Gente, eu cansei de ver amigas minhas dizendo assim, não vejo a hora de voltar para a escola, eu não aguento essa criança em casa. Tá. Né? Eu tenho que sentar aqui, eu não sei mais isso. Né? Então, assim, é difícil. A gente teria que... não digo que isso não vai acontecer, a gente jamais... Eu brinco sempre, né? Eu trabalhei muito... É uma pauta de direita e que está prestes a ser aprovada. É uma pauta de direita e é uma pauta que, assim, vivendo essa pandemia, muito a gente teve próximo disso, né? Assim, como é que eu vou... E a gente não sabe se nós vamos ver outras pandemias dessa. Então, é uma coisa que está sempre muito em voga. O que me preocupa é que aí eu vou trazer ideologias únicas, posições únicas e eu acabo com a criticidade.
Então, mas vamos lá, deixa eu te dar o meu posicionamento com relação a isso, politicamente falando, que eu não sou educador, eu sou político. Eu acho o homeschooling, o conceito dele é muito temeroso para todo mundo. Sim. Mas ele se encaixa numa fatia da população que está precisando desse formato. Nós temos hoje o pessoal de classe média alta com escolas particulares, tá? Que eu acho que é a cara do homeschooling. É aquele engenheiro e aquela advogada que são de uma classe média alta, tem um orçamento de 20 mil reais. A mulher talvez ganhe quase a mesma coisa que o marido ganha um pouco mais, e que tem 3, 4 filhos. Hoje a quantidade de filhos não está mais na classe baixa, está na classe alta. E eles são adventistas, batistas, de alguma igreja evangélica, e o homeschooling não se encaixaria nos pais que estão querendo retirar os filhos da escola, tá? Poupando os filhos de toda uma linha de critério de educação que eles escolheram para a família, e que a mãe conseguisse tocar essa parte educacional, e ao invés de pagar 2 mil reais por cada filho numa escola, eles acabassem dando uma cara para a família com metade do valor. Você tira, exemplo muito prático, você tira a mãe do trabalho ou o pai do trabalho, quem ganha menos, ele toca a educação dos filhos, E no final sendo fica na mesma coisa. que tudo o que ele ganha é menos do que o que serve para educar aqueles filhos. Eles fazem a parte social com academia, dança, natação, inglês, essas coisas todas, e mantém tirando eles do ambiente que hoje, eu acho que o ambiente escolar público, ele é o mesmo e ele se alinha. O ambiente escolar particular é um negócio que é um monstro. Hoje você tem as teorias de ângulo, etapa, objetivo, Mackenzie da vida, tocando colégios de médio porte que giram em torno de 700 a 2 mil reais de mensalidade. E os colégios cobram mais de 3, 4 mil reais, que são outra realidade. Agora, este miolo da classe média alta, não é onde encaixava esse sistema de homeschooling? Acho que encaixa naquelas pessoas, independente da classe social. Os pobres não teriam essa condição. Mas assim, daqueles que não querem que você esteja com o conjunto da sociedade. Eu entendo como um isolamento da sociedade. Então, eu não quero discutir com o cara da linha A ou da linha B. Né? Assim, eu te falo porque a gente no Instituto, a gente recentemente fez um trabalho com a Igreja Adventista, com o pessoal adventista na questão de recepção de venezuelanos. E foi fantástico, cada um na sua crença, cada um no seu trabalho. E juntos a gente chega à solução de um problema. Né? Eram pessoas com a mente muito aberta, embora dentro da igreja, 2 dirigentes muito com mente aberta, e que a nossa era trabalhar a questão do empreendedorismo e do mercado de trabalho com mulheres e jovens e venezuelanos refugiados no Brasil, tá? Então, aí você tem um olhar mais amplo. Mas a gente viu, né, com essa construção aí durante esse tempo de instituto, né? Gente que diz assim, o meu é o certo. Sim, gente, como é que o seu é o certo? O seu é uma visão, é um problema da história única, né? Eu não posso ter uma história única. Você tem uma visão, eu tenho outra, o Chiquinho tem outra, o Manelzinho tem outra. Cada um tem uma visão. E juntos nós vamos formar um todo. Então, cai nesse grupo, sim. Acho que é uma... Eu ouvi isso de amigos, inclusive, né? Sim, mas talvez fosse melhor. Também da esquerda. Também talvez fosse melhor. Eu ensinava aqui, eu ia dizer pra ele o conceito da esquerda. Eu dizia assim, mas aí você não diz pra ele que tem um centro, uma ultradireita, uma direita? Que país ele vive? Que mundo? Né? E cadê onde você tem os conflitos, né? Toda a tese e antítese para você chegar na síntese daquele processo. Então, você querer colocar essas crianças, esses jovens numa bolha, acaba sendo mais fácil que eu vou ampliando esta bolha. Né? Então, eu vou criando seita, gente. É uma coisa assim louca, né? E você tem número, né? Para justificar mas aquilo. Não monta vários grupos, várias bolhas, e que você tem a parte difícil de lidar com a criança,
Mas você economiza muitas outras Não, eu possibilidades. acho que assim, financeiramente, se você pensar, se hoje, como você falou aí, vamos pôr na ponta do lápis. Se você pegar aí uma escola média, R$2.000. Você tem 5 filhos, R$10.000. Então você já parte de menos 10 mil reais, sem contar o resto. Mais Sem material, contar, transporte, material, uma série de coisas. transporte. Então você já parte dali com menos 10, né? Ou menos 5, ou menos 6. E a gente viu muito esse movimento. A gente viu muita escola particular fechando, né? As menores, pequenas e médio porte até. Porque o pai falou assim, eu boto o moleque lá na escola pública... Ele vai aprender aqui do mesmo jeito e depois, assim, eu ponho o curso de inglês e ponho o professor de reforço aqui. Com 1/3 daquilo que eu pagava, eu pago tudo isso e depois ele faz o cursinho para vestibular. Cansei de ouvir isso, né? Só que se a gente tem que pensar enquanto política pública, quando você vai criando os guetos, isso é muito complicado. Né? Muito complicado porque depois a sociedade não se fala. A gente vai ver o que nós estamos vendo hoje, né? De você ter quebra em Avenida Paulista e você não respeita o outro. Né? Assim, eu tenho que entender a posição do outro e respeitar. Eu posso discutir politicamente, eu posso trazer meu argumento, mas eu não posso pegar e dar na cara do fulano, mesmo que eu tenha vontade, né? Porque aí você tem que ter a civilidade. Então, quando você crê dentro da bolha, o que tá fora daqui eu não aceito. Né? E a gente cai naquelas seitas. Me parece aquelas coisas meio de Quaker, sabe? Aquelas coisas, então, mas é muito... Você é psicopedagoga. Também. E com aluno que sofre bullying. Então, eu acredito assim. O pai do aluno que sofre um bullying muito grande. Sim, mas o pai, aí a gente entra naquela seara do pai educador. Né? O que eu chamo de pai educador? Ele não vai igual o professor, ele recebe o aluno ali na escola, ele tem aquele período para ficar junto com o aluno, independente se ele é idealista, se ele não é idealista. Agora, o pai, a partir do momento que ele recebe aquele filho para educar, ele vai educar 24 horas, né? Então, ele vai educar o tempo inteiro. E ele tem que ter essa consciência de que é o tempo inteiro. Ele vai ensinar o tempo inteiro. Então, aí, financeiramente falando, ok. Só que, assim, eu não sei como eu acredito no homeschooling em determinados contextos, né? Então, assim, eu não sei como a gente teria um olhar para essa questão, entendeu? Do pai realmente tá ali disposto a educar o tempo inteiro. E não só... Porque, assim, de alguma maneira, eu não falo, assim, controle no sentido da palavra controle de doutrinação, de tudo. Mas a educação também precisa ter uma... Assim... Ela tem parâmetros, né? Parâmetros, exatamente. Essa é a palavra. Globalmente falando. Mas é aquilo, eu vou voltar ainda naquela fatia. Na fatia do cara que não quer colocar o filho em escola pública, porque está um pouco acima, mas não consegue a escola de excelência. Hoje nós temos uma categoria sendo colocada no mundo, tá? Principalmente nos grandes centros, de pessoa que tem educação sofrível com uma boa condição, tá? Outros exemplos, vamos insistir bem nisso daqui para esgotar bem esse tema. Pais de homossexuais que estão com um filho na escola. Na educação de excelência, bacana, ele consegue lidar. Na educação pública, bacana que ele consegue lidar. Essa educação intermediária, o filho dele tá ferrado. É que eu acabei não falando da questão do bullying, né? Na grande maioria, na parte do bullying, ele tá ferrado. Uma dessas crianças que cometeu uma bobagem de internet, o caso daquela cantora do Nordeste, do menino que chegou em casa, que ele tava brincando com os amigos, ele fez uma brincadeira de um tentar dar um beijo no outro, mas brincando, ele teve um acúmulo de pressão da sociedade, chegou em casa, a mãe perguntou se tá tudo bem, falou que tá tudo bem, meio triste, dormiu e não acordou. Se matou durante a noite por causa disso. Existem hoje alguns casos, e numa fatia específica da criança e do adolescente, que ninguém sabe lidar. Tirando o pai e a mãe.
Bom, há controvérsias. Eu também falo, como psicopedagoga, eu falo isso. Estou falando exatamente nessa linha. Ou a escola particular de médio porte hoje, ela está interessada na mensalidade. O diretor não é educador, o dono da escola não é educador. Ele montou uma escola e todos os professores, quando atingem um certo nível, são demitidos e é contratado um recém-formado. Estou falando exatamente. E nos grandes centros, esse grupo é muito grande. É muito grande. Ou o poder público olha para isso e estabelece limites, ou vai criar uma comunidade aí de doido. A gente vai ver daqui 20, 30 anos pessoas saindo com metralhadora no meio da rua atirando dos outros. Eu não sei no que a Mônica acredita, mas eu acredito muito que a escola tinha que ser reformulada e que teria que ter psicólogos, terapeutas, psicanalistas, psiquiatras, quiçá, dentro da escola para a gente ter esse suporte. Entendeu? E nada impede também do pai que faz homeschooling, ele ter esse olhar de que ele também precisa ter esse apoio por outro caminho. Eu acho que é assim, né? Acho que a gente tem 3 coisas aí. Primeiro, essa questão da criança que sofre bullying, que chega às vias de fato, né? Isso não é uma coisa do dia para a noite. A família não viu sinais. Acho que é uma coisa assim. Então, eu também sou a favor dessa escola, mas que não precisa estar na escola. Eu posso trabalhar com os CREs, por exemplo. Eu tenho que ter essa rede. Essa rede tem que estar ali, né, posta e clara para esse pai, né? É que é sempre muito difícil, né? Você tem que desmistificar também essa história da mídia. Ai, o menino, ele precisa disso, ele é maluco. Não, ele precisa disso porque as pessoas precisam disso, precisam desse conforto, né? Você precisa ter alguém para falar, alguns são mais tímidos, novamente, as múltiplas inteligências ali. Então, essa família não viu o sinal desse menino, né? Se ele fez essa brincadeira, é porque ele estava se descobrindo sexualmente. Não que ele fosse virar homossexual ou não, mas era uma coisa que era uma curiosidade, né? Então, assim, talvez esse pai e essa mãe não sentaram para falar, né? Ou, quando ele começou a falar, já vem com uma crítica, que é sempre ter o cunhado na família, né? Ah, olha aí, ó, não vai ser homem. Então, você tem aquelas brincadeiras e isso, às vezes, para a pessoa que está se descobrindo nesse momento, e essa juventude, assim, 2 anos, gente, sem esse convívio social, né? Então, também é uma geração aí, vai ter uma dificuldade aí, né? Eu sei porque eu tenho uma filha adolescente, no momento em que ela estava saindo, agora eu posso ir no cinema sozinho, só que não, chegamos na pandemia, né? Então, a gente sai de um novembro em que ela pegou o metrô e foi sozinha com as amigas no cinema para 2 anos dentro de casa, praticamente. Então, também você tem que estar... Aí o pai não está olhando. Então, acho que isso é uma coisa. A outra coisa, esse grupo que quer educar, sim. Mas que condição tem isso, gente? Eu me vejo, como pedagoga, educadora, eu não tenho condições de educar uma criança. Como a escola faz, né? Sentar ali e alfabetizar uma criança. Não é a minha praia. Então, o que eu também vou estar fazendo? O que eu vou estar privando o meu filho disso? Né? Então, eu ponho ele ali porque eu vou economizar, né? Eu vou me esforçar para aquilo, mas eu não fui preparada para aquilo. Se não é assim, né? Para você ser médico, você tem que ter diploma, para você ser advogado, você tem que ser. Para ser professor, qualquer um né? Basta você estar ali, você pega ali o material e vai fazer. Não é bem assim. Então, eu acho que tem que ter um cuidado ali também do que a gente vai estar formando. E a terceira coisa, acho que dentro desse processo, né? É quando a gente olha esse grupo, sempre me preocupa muito esses grupos uno. Aí vem o que dizia a Nelson Rodrigues, né? A unanimidade é burra. Se eu tiver só... todo mundo gostar do amarelo, gente, que sociedade nós vamos ter? Não tem diversidade, né? Então, quando ele vai para o mercado de trabalho, porque em algum momento ele vai, né? Ele sai da casa dele, ele não aceita a diversidade. Mas ele não vai em castas? Um exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos são 5 milhões de alunos em homeschooling. As grandes castas criadas pelo homeschooling, por exemplo, da comunidade negra. A comunidade negra, ela teve uma ascensão em termos de cultura, em termos de poderio econômico, gigantesca com homeschooling.
quando você tinha uma família negra no meio de uma comunidade extremamente branca, e lá o racismo é muito mais aberto e o nosso é muito velado, o empoderamento, hoje se você vê programas direcionados nos Estados Unidos ao negro, cantores direcionados ao negro, atores, séries de TV, filmes, todo um negócio direcionado, e foi montado porque você criou castas. E muitas dessas pessoas vieram de um sistema que procurou tirar daquilo que feria. Então, mas você não... Por que não mudar a política pública? Por que você não se unir para que isso seja uma realidade mais ampla? Eu acho que é muito simplista. Eu me fecho no meu, né? Então eu cuido aqui do meu grupo. Mas aqui não é mais velado? Se fosse um negócio mais aberto... Você diz assim, uma coisa mais... Não, eu acho que se fosse mais escancarado... Todas as discriminações... pelo menos você saberia aqui A, aqui é B, aqui é C. Às vezes eu falo isso e algumas pessoas dizem... Gente, mas pelo menos nos Estados Unidos é mais claro. Você tem que lutar contra aquilo. Ou você luta, ou você aceita. Ou você vai criar teu gueto. Né? Aqui a gente não sabe, né? A gente descobriu o cunhado, a gente descobriu o primo, né? Outro dia assim, falou, gente, eu não acredito que meu primo escreveu isso. A gente assim, se impressiona. Meu primo... Não, cortei, gente, das relações, redes. O fulano escreve umas coisas e fala, gente, não pode. Um carinha que veio do pai, nós somos filhos de migrantes. Né? Meus avós eram búlgaros, vieram fugidos da guerra. Então, nós viemos na mesma história. Que os pais não estudaram, não tiveram oportunidade. Né? Eles foram para a faculdade depois, porque o pai trabalhou muito, né? E aí o cara tem uma postura... Opa, peraí, eu te conheço, né? Que você tá falando aí, cuidado. Entendeu? Você fala, Você fala, gente, como é que ele tem essa postura? Aí você descobre, e era velado, então porque você não virou do dia pra noite, ele sempre foi assim. Só que na brincadeira de família, eu não falo. Você descobre um xenofóbico da onde você menos esperava. Gente. Ou você descobre um cara que é contra o negro, contra a mulher trabalhar. Quando você fala, gente, como é que é isso, né? Tava aqui do meu lado, 30 anos, 40 anos do teu lado, e você não viu. Quando é claro, é claro. Né? Quando é claro, é claro. Então, quando tem o perfil, tem o perfil. Difícil. Eu venho de uma família que meu avô era primo da minha avó. Porque quando eles vieram pra cá, não podia casar com os outros. Eles eram búlgaros, casavam com búlgaros. Só que assim, né? A comunidade búlgara era um ovo, né? Então começou a casar primo com primo, né? Então vai casando os parentes, porque eles não aceitavam isso. Mas isso era claro, a gente não aceita. Né? A gente não se mistura com brasileiro, com tino, com negro. Nós somos nós. Então isso era claro, né? Não tinha essa discussão. Agora, quando você... tem isso muito velado, também é ruim. Mas eu me preocupa muito essa coisa do homeschooling, de você ter a criança só dentro daquilo, porque eu não sei o que você vai criar dali, né? Porque uma hora essa bolha estoura, por N motivos, né? Porque a sociedade muda, porque as redes sociais estão aí, porque as pessoas se falam, né? Elas têm acesso, isso é encantador, né? E no momento em que eu começo a ver essas coisas na rede, eu falo com o mundo, né? Eu brinco com a minha filha, eu falo, filha, eu sou da época que assim, eu ficava na porta esperando o carteiro trazer a cartinha. Eu tinha uma amiguinha na Alemanha, né? Que era o tal do amigo de... Então, assim, hoje você fala com o Japão, você fala com a China. Por vídeo. Você né? vê ali, assim, tá dentro da casa da pessoa. Eu ficava 3 meses esperando a minha cartinha aí, 2 meses, 3 meses esperando a cartinha voltar, né? E aquilo era um evento. Hoje só você compra alguma coisa na China. Mas mesmo assim, não demora todo esse tempo, né? Você chega mais rápido, né? E ela diz assim, mãe, então não tem hoje paredes. Então eu crio ele dentro dessa bolha, mas de repente ele não tem paredes, né? E aí ele começa a ver o outro, aí de repente ele vai achar que só a história única dele é que vale. Então ele quer impor a história sobre o outro. Então eu acho que é muito complicado. Eu acho que a gente ainda não está preparado para isso. Assim, em Brasil, eu acho que ainda é uma coisa que a gente é muito jovem. Acho que dentro da educação a gente tem muito que aprender. A gente ainda não está preparado para umas coisas desse tipo, assim. Me preocupa. E eu acho que a gente tem que ter um movimento de aprender com quem faz lá fora, né? Que é a nossa dificuldade. A gente esbarra nesses dois momentos. O que é de fora não presta, ou só o que é de fora presta. Então, assim, a gente tem que ter... a gente volta pro pensamento crítico, né? Então, assim, saber pegar os exemplos de sucesso e vamos lá, vamos ver como é que funcionou, como é que foi o esquema. Vamos tentar aplicar para nossa realidade. Então, é um caminho que ainda
Você acha que essa pandemia ensinou o professor a lidar de uma forma, na mesma linguagem com os alunos? Porque antes da pandemia tinha uma dificuldade muito grande do professor conseguir entender o aluno por estar muito fora da realidade digital que o aluno tinha. Eu acho que mais do que o digital, eu acho que foi uma troca. Eu vejo muito isso, assim. Acho que algumas relações se humanizaram. Quem teve o acesso, né? Então eu vejo muito assim, a minha filha fala assim, mãe, olha, o professor estava dando aula na cozinha. Porque a mulher dele estava trabalhando na sala. Então ele tem uma casa que tem 2 quartos, sala e cozinha. Olha, ele é uma pessoa como a gente. Né? Eu vi minha filhada dizer assim, madrinha, olha que legal, né? O professor, ele pôs lá no fundo um quadrinho para ficar mais legal, porque a parede dele era feia. Né? Então ele deixou a parede mais bonita. Então a gente acabou trazendo uma humanidade, né? A gente fez o professor mexer um pouco mais, mas também escancarou o outro lado, né? A gente deixou um grupo muito grande de pessoas alijadas Fora, né? do processo, que não tinha, né? Eu sei que a gente trabalhou nesse período com formação de professores em 4 estados, e a gente via muito isso, o professor desesperado, dizendo assim, não tem como chegar nesse aluno. Tem um celular para 5 pessoas na casa. E sem internet. Até os governos acabaram, dentro de políticas públicas, te dando a internet, te dando chip, mas é um celular para 5 pessoas. A mãe trabalhando, precisando do celular, né? Os 4 irmãos usando o mesmo celular. Então foi um processo, mas eu acho que humanizou. O aluno conseguiu ver como é que era esse professor, como é que ele fora daquela sala, que ele é uma pessoa, né? Então você via as crianças assim, olha, ele é uma pessoa, né? Ele é que nem a gente. Né? Então você estava fazendo aqui, a esposa está fritando o bife. Então você ouvia coisas assim, porque as pessoas tiveram que improvisar. Mas também ampliou essa desigualdade de quem não tem, né? A gente mostrou os nossos desincluídos socialmente, né? Pela falta de tecnologia. Então o cara que não tinha tecnologia... Antes não tinha equipamentos e tinha muita gente de fora. Que eu vejo muita gente gritando que na minha época a educação era muito melhor que a de agora. A sua educação que era muito melhor de agora porque você tinha educação. Agora tinha 70% das pessoas que estavam fora do sistema educacional e a deles era muito ruim. E hoje você acha que a gente reviveu um pouco da década de 80, daquele grupo todo que não tinha acesso e que vai ter que aparecer uma nova progressão continuada para incluir essas pessoas que estão de fora? Eu acho que a gente vai ter que pensar, eu não sei se é progressão continuada, nós vamos ter que pensar numa forma que... Como é que eu vou olhar essas pessoas que ficaram esses 2 anos fora? Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas ações, né, junto a educadores sociais e tal, com pessoas excelentes. Só que as crianças que trabalhavam nesses projetos estão fora da escola há 1 ano e meio. Então, como é que nós vamos recebê-las? Né? O que nós vamos fazer para elas? Nós vamos fingir que a gente não viu, dar o diploma para elas e seguimos? Ou nós vamos parar, vamos levar elas, que seja para uma sala de aceleração, que seja para uma sala de você ter um novo olhar, que seja paralelo, né, ali ao que ela está aprendendo. Ela precisa ter esse olhar. Né? Porque, de fato, quando você diz isso, é muito interessante. Mas no meu tempo era melhor. Claro, gente, entrava um tico de gente. Sim. Para quem estava, era melhor. Então, assim, eu tive professores que muitas vezes você não vê em escola particular. Então, eu tive professor fera, assim, que vinha me dar aula, né? O cara formado, assim... Eu falo, gente, isso é fantástico. Só que eu tava ali, na minha rua, eu morava perto de um bequinho, naquele bequinho ninguém estudava. Né? Então, assim, que eu brincava na rua com aquelas crianças e tinha ali um conjunto que não ia. Foi no primeiro ano, repetiu, a mãe falou, moleque, vai carregar saco na feira. Precisamos do dinheiro. Então, você tinha lá moleque de 9 anos carregando saco na feira. Porque não dava para estudar, como a mãe dizia. Né? Então, hoje, você tem também esse grupo que ficou aí fora. E eles estão principalmente na periferia. Né? Porque é onde não tinha o recurso. E onde a escola ainda era um espaço de... refúgio social. Por mais que eles não gostem, a escola não gosta, mas ali é um momento em que eles encontram algumas oportunidades. Né? Então, quando você fecha a porta da escola, que não tinha outro jeito, gente. Muitas vezes eu me vi olhando para o espelho e falei, gente, eu defendo isso, né? Como é que eu defendo fechar a escola? Mas também se eu abro, eu coloco as pessoas em risco.
né? Então a gente, como educadora, acho que viveu também um momento e como aí. fundadora do instituto chamado Conhecimento para Todos, Nossa, deve ser gente, mais, é muito mais difícil. doído. É muito difícil quando eu vejo assim, quando a gente escolheu esse nome, né? Foi uma coisa. Esse instituto ele foi gerado assim por muitos anos, né? A gente sempre quis, o grupo que está com a gente, né? Alguns não mais, né? Por motivos pessoais, mas o grupo-chave ali, né, o embrião sempre quis fazer esse trabalho, né, de como é que eu mostro a diferença. Todos nós viemos de uma situação que nós tivemos alguém que nos estendeu a mão. Eu tive alguns professores que falaram assim, você pode, né, e às vezes eu volto para minha cidade, vejo os meus amigos, hoje em subemprego, daquela época. Né? Então, quando eu falo assim, gente, eu só cheguei a ser uma professora doutora porque sempre teve alguém, um professor que me estendeu a mão. Então, foi o professor do 2º ano, dona Romilda, que disse assim, você pode, vai lá, estuda. Depois, professora Márcia, que disse assim, olha, você gosta muito de ler? Tá aqui um monte de livro, né? Então, tá aqui, porque não tinha livro, gente. Sim, eu era rica, porque eu tinha aquela britânica. Meu pai se matou e comprou, não tinha a Barça, mas eu tinha a britânica. Então, eu era rica. Porque todo mundo queria na minha casa porque eu tinha uma enciclopédia, né? Então a gente não tinha livro. E aí você vai. E na faculdade eu tive professor que me estendeu a mão, que me deu bolsa porque eu não podia pagar, né? Eu fui para uma escola particular e meu pai disse assim, eu não tenho como ajudar. Eu falei, não, você tem para matrícula? O resto eu vou me virar. E fui atrás de bolsa. Então sempre tive alguém que falou assim, ó, então é a hora de eu voltar e devolver isso. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado com bolsa. Eu fui pago por esses espaços de financiamento que hoje o governo quer acabar com isso, né? Então, se eu cheguei onde eu cheguei foi porque eu recebi essa bolsa. Então, acho que eu tenho a obrigação de devolver isso para a sociedade. E aí foi o momento em que a gente criou o Instituto. E aí, assim, é conhecimento para todos. Aí eu falo, gente, nem para todos, né? Como é que a gente chega em todos, né? Então, é uma briga diária, né? Quando a gente olha para o espelho, olha para o símbolo do Instituto. Assim, como é que nós vamos chegar nisso? Como é que a gente vai incluir? Ou vai possibilitar, né, esse olhar... Né? Nem que seja de formiguinha, né? Naquele lugar que eu tô, eu tenho que incluir essas pessoas. Então, assim, é difícil, e quando a gente discute, é muito prazeroso estar aqui com vocês discutindo isso, porque ninguém quer discutir educação, né? É assim, hoje eu ouvi um negócio assim, por 2 anos não vai se precisar mais, para ser votado, não vai se precisar aplicar o valor lá da educação. É um absurdo, gente, vai ser uma outra... Sim. É o mínimo. E é engraçado porque todo mundo aplicava o mínimo. Exato. Então você não vai mais precisar aplicar o mínimo. Então vai ser uma pá de cal, gente. No momento em que a gente precisaria ter muito mais investimento para receber esses 30%, 40%. Pode colocar menos. Bom, Mônica, Regiane, estamos acabando aqui. Eu queria que vocês despedissem para a gente dar encerrado e voltar essa conversa depois, a gente vê se marcar uma outra, porque a semana dos 100 anos de Paulo Freire acho que rendeu bastante para o papel da política. Quer começar? Posso começar. Bom, eu vou defender aqui, né, finalizar defendendo a educação. Eu tenho o exemplo na minha família de que a educação transforma, né? Eu tive um pai professor que saiu lá, que vende alface para comprar lápis para poder estudar. Então, até me emociono porque o papel transformador da educação na minha família é muito forte. E a gente sai da faculdade com esses professores que, né, implementam. E eu acho que o papel do professor é esse. A Mônica falou muito bem aqui, de criar essa paixão pelo conhecimento. E eu acho que é importantíssimo isso, né? A gente discutir cada vez mais e mostrar que a relação professor-aluno vai além do método, vai além da sala de aula, vai além de política, vai além de tudo. Então, a relação professor-aluno é ali o que realmente transforma uma sociedade, o que pode transformar realidades, né? E criar um universo mais igualitário, mais humano e mais respeitoso, né? Num momento em que a gente vê tanta violência, tanta, né, desunião, eu acho que o caminho é criar mesmo condições, seria assim, né, no mundo ideal, criar condições para que a gente pudesse levar a nossa paixão de uma forma mais concreta,
para o mundo. Então é isso, obrigada e, né, estamos aí abertos para falar sobre isso. Acho que 100 anos de Paulo Freire é muito emblemático. Eu só vi o Paulo Freire falar uma vez, pessoalmente, né? E eu vi uma coisa que é o que eu levo para minha vida, assim, brilho nos olhos. Quando você fala de educação, se você não tiver brilho nos olhos, vai fazer outra coisa. Não dá para você ser professor. Você tem que ter brilho nos olhos. Eu tenho que ir para a escola hoje dar aula. Não, hoje eu tenho que ir para dar aula. Né? Assim, você tem um papel social. E eu vi isso nessa palestra, isso me marcou. Na época eu ainda era, né, adolescente ali, escolhendo a minha profissão. Né? E eu brincava, minha mãe brincava assim, só não dá para ser professor nesse país, isso há 30 anos atrás, porque ser professor desse país não é respeitado, né? E eu dizia, não vou ser professora, mas eu acho que aquilo sempre ficou na minha cabeça. Então acho que tem que ter brilho nos olhos, e isso eu via, aí a gente vê, quando você vê as palestras de Paulo Freire, ele tinha brilho quando ele falava disso. Então, acho que o professor precisa ter isso, porque não é fácil você lidar com a juventude, não é fácil você lidar com a diversidade. E hoje você tem, assim, uma diversidade muito mais ampla, porque a gente abriu espaço para essa diversidade. Não que ela não existisse, ela sempre existiu, mas a gente punha eles no gueto e deixava eles à margem, né, marginal ali da sociedade. Então, hoje você tem uma diversidade muito maior. E hoje você tem acesso ao mundo, né? Então esse brilho tem que ser muito mais profundo. Então a gente está à disposição para conversar. Eu acho que essas histórias de educação dão muito pano para manga. Bom, gente, e mais uma vez, a gente agora com o apoio da Renê, Giane e Raquel, a gente recebeu aqui a Mônica Mandagi do Instituto Conhecimento para Todos, com o apoio do Instituto Sociocultural Brasil-China. A gente está encerrando mais o papel da política. Boa noite, muito obrigado para todo mundo. Boa noite. Obrigada.